Mas, ó, para a gente falar um pouquinho mais aí do jogo de amanhã, a gente vai trazer um convidado que também tem a ver, né, com esse jogo de amanhã, porque vai trabalhar amanhã também, não aqui no Arquibancada, mas já está convidado aqui, porque já é da casa, já participou de várias ações aqui, mas eu vou chamar ele aqui para falar um pouquinho com a gente da expectativa do jogo e do trabalho dele amanhã no canal Paramount Plus, que tem as imagens do jogo de amanhã. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo Azan. Muito boa noite. Você já é da casa, mano. Você já está aqui mais do que muito integrante do Arquibancada. Boa noite. Fala, galera, tudo bem? Ricardo, prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Arquibancada Tricolor. O Léo, que já encontrei em podcasts por aí. Vanessa, prazer também estar contigo aqui no Arquibancada Tricolor. E todo mundo está ligado com a gente aqui na audiência. É aquela véspera que as horas não passam para o torcedor, sei como é que é a ansiedade. No dia do jogo, então, parece que o relógio fica ainda mais lento. Então, desde já fazendo jabá, a gente vai ajudar você a passar um pouquinho dessa ansiedade, porque o nosso pré-jogo vai ser um super pré-jogo de 1h30. A gente vai entrar no ar a partir das 5h30 da tarde, ao vivo, já direto no Morumbis, com todo o time do Paramount Plus. Prieto narra, PVC comenta. Eu vou estar junto com o Ilcinho no gramado do Morumbis e a Ale Xavier. E o Ilcinho vai ser nosso convidado especial, aí, jogador lateral de São Paulo, para estar com a gente junto, direto do gramado. Tem entrevista exclusiva com o Muricy Ramalho, tem conteúdos que a gente gravou com torcedores, com o Léo Saito, que vocês devem conhecer, que tem uma relíquia, uma coleção de relíquias espetacular. Gravamos também com o pessoal do Casal SPFC. Bastante conteúdo bacana para a galera. E esperando aquela festa de noite de Libertadores no Morumbi, que é diferente, quem sabe, para vivermos juntos essa noite épica aí, que seria em caso de classificação. Prazer estar com vocês. Muito bom, Azan. Pô, bacana aí. Vários nomes conhecidos, né? O Ilcinho, que é da nossa equipe também, vai trabalhar amanhã pelo Paramount. O Léo, que é amigo também nosso aqui, o Casal SPFC também, parceiros nossos aqui. Pô, muito legal. Ô, Azan, conta pra gente um pouco, né? Você que você já vivenciou várias Libertadores, né? Já como setorista, agora como narrador também, né? Realizando o sonho da sua vida aí, mudando de carreira, como a gente já fez nosso podcast, que você pôde falar, né? Um pouco. Mas a gente vê situações dessa como São Paulo, que são adversas, São Paulo com uma desvantagem aí, que muitos falam, já era, joguei a toalha, não sei o quê, mas o São Paulo, em Libertadores, o São Paulo tem um histórico de superação e de conseguir reverter jogos que pareciam impossíveis. Teve algum desses que você cobriu ou que você lembra, assim, na memória, que você fala assim, pô, esse eu achava que não dava, mas ó, o São Paulo foi lá e brocou. Tem algum, assim, que marcou para você? Cara, não lembro, acho que não era mata-mata, mas foi um jogo com sensação de mata-mata da Libertadores, que foi o jogo do The Strongest, lá na altitude, em La Paz, que é o jogo que o Maicon vira goleiro e o Caleri é expulso no finalzinho, e o Denis é expulso também. Então era um jogo que o São Paulo precisava desesperadamente do resultado, mas ainda era fase de grupo, se eu não estiver enganado de cabeça. E esse jogo especificamente eu estava no gramado, que não era comum naquela época, eu ficava normalmente na tribuna de imprensa escrita, mas nesse jogo eu estava no gramado. E, bom, a altitude de La Paz, todo mundo sabe como é que é difícil jogar lá. São Paulo sofrendo uma barbaridade. Eu lembro até que o Ganso estava no banco nesse jogo, o Lugano, Centurion, era o Baus, o técnico do São Paulo. O Wesley também entrou depois. E aí, em dado momento, o preparador físico do Baus, que era o Bruno Militano, ele vira para o Ganso e fala, vamos, aquece. Para o Ganso não, para todos os reservas. Vai, aquece. Aí o Ganso vira para ele e falou, tá louco? Dá pique na altitude? Eu vou entrar cansado já no jogo. Não deu outra, passou 10 minutos, o Bausa chama o Ganso entra, ele dá uma acalmada no jogo, que precisava dar uma esfriada na panela de pressão, que o São Paulo estava tomando muita pressão naquele momento da partida. O Ganso entra, temporiza o tempo e espaço, consegue dar uma retida na bola, o Wesley corre demais nesse jogo. E eu lembro que depois que a partida acabou, o Bruno Lohans era o repórter que fez a matéria do dia seguinte do Globo Esporte, e a gente gravou com o Denis, que tinha sido expulso, e no final o Denis, a gente pediu para ele gravar a seguinte frase olhando para a câmera: a Batalha de La Paz, o São Paulo passou. E ele grava, esse é o encerramento ou a abertura da matéria. Se alguém tiver curiosidade depois, procura, acho que foi em 2016, que foi a última vez que o São Paulo foi semifinalista da Libertadores, inclusive. Era um time desacreditado também, bem desacreditado, um elenco que foi montado assim pelo Gustavo na época, com nomes que não eram tão conhecidos, o Caleri não era um cara conhecido ainda, o Maicon chegou e se encaixou muito bem, depois teve uma comoção gigante para o São Paulo confirmar a contratação por meio de empréstimo que ele chegou inicialmente. Kelvin jogou bola, Michel Bastos jogou bola naquele time, Wesley, enfim,
vários caras, o Centurion, vários caras que não eram estrelas, mas que se juntaram e fecharam ali. Era um time copeiro pra caramba em casa com o Balsa, até a semifinal contra o Atlético Nacional, que todo mundo sabe o que aconteceu. Inclusive, a gente lembrou isso nas oitavas e o São Paulo conseguiu, no sufoco, se vingar. Acho que para esse jogo de amanhã, o que fica mais de frustração se a gente pegar em relação à fase passada, estou falando demais, vocês podem me cortar, mas na fase passada é que o São Paulino viu o São Paulo ser amassado contra o Atlético Nacional em Medellín e voltar com empate. Com 2 pênaltis contra, com tudo que passou e voltou com empate, assim, quase que cai dos céus. E agora joga para fazer pelo menos um gol. São Paulo jogou para fazer pelo menos um gol. Criou chances no plural, para pelo menos um gol. E volta com 2-0. Então é uma discrepância, que é o tal do futebol, né? Num jogo que você não jogou para nem empatar, você empata. E num jogo que você jogou para fazer pelo menos um gol, você toma 2-0. Acho que essa é a frustração que aumenta ainda mais quando você compara com o que aconteceu ali atrás. Mas são as circunstâncias. Apesar disso, acho que vai ser um drama, acho que vai ser difícil, mas acho que o São Paulo tem condição, sim, de virar. Eu narrei o Fluminense ontem pela Sul-Americana, era uma situação não tão complicada, mas acabou se complicando, e acho que o jogo se desenhou. No primeiro tempo, o Fluminense jogou muito bem, fez o primeiro gol e poderia ter feito o segundo e o terceiro. Então é isso. Nesse tipo de jogo, quando a oportunidade aparece, como apareceu para o Luciano lá, você não pode errar. Se a oportunidade aparecer agora, então, com esse peso do 2-0 contra o São Paulo, não pode se dar o direito de errar. Pois é, cara, isso aí é o que a gente fala, né? Erro mais próximo do zero, não é possível. Não podemos vacilar, não podemos errar, foco tem que ser total. Assim como o feminino, né, Van? Acabou lá, né? São Paulo e Corinthians, conta pra gente aí, foi 3-1 mesmo? São Paulo e Corinthians, 3-1 para o São Paulo, era jogo único, mando tricolor, São Paulo passou, então avançamos aí, ganhamos das alvinegras que nos eliminaram na semifinal do Campeonato Brasileiro. Agora o São Paulo conseguiu a classificação na Copa do Brasil e chega à semifinal. Excelente resultado, parabéns para as meninas e coisa maravilhosa. Sensacional, sensacional, muito, mas muito merecido. As meninas, o Corinthians tem um time fortíssimo, né? No feminino, investe demais e o São Paulo conseguindo vencer, né? E aí, aproveitando o Azan aqui com a gente, né? Falando sobre essa questão toda que a gente citou, né? De possíveis cenários, né? Mais complicados, né? A gente até fez uma postagem hoje no nosso Instagram. Vou até tirar um pouquinho aqui algumas informações da tela para não ficar muito poluído aqui, né? Mas a gente tem aqui históricos do São Paulo de viradas em Libertadores. É claro, gente, não vou comparar times aqui, se falar a equipe de Tele, a equipe de 2004 e tal. O pessoal vai chorar se você começar a falar os times do passado aí. Porra, nem dá, né? Não dá nem para pôr na mesma página, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, são viradas que pareciam muito difíceis, pareciam impossíveis. Pelo menos a de 93 eu lembro muito bem, eu tinha 13 anos, lembro muito que falou, pô, já era, 2-0 lá, São Paulo não jogou nada e faz um 4-0 aqui. Agora, a pior de todas aí, a Zan, Léo e Ivan, para mim é de 2004. A de 2004 a gente perde de 1-0 lá para o Rosário, começa aqui, perde, toma um gol, uma falha, o Luiz Fabiano tem a oportunidade de empatar e perde um pênalti. Aí eu falei, acabou. Tava na arquibancada assim, falei, mano, vou só ver aqui porque eu já paguei o ingresso. Aí entra o Grafite, empata no finzinho do primeiro tempo, faz o segundo, o Rogério faz o dele e pega 2 pênaltis no fim. Aquele dia eu passei mal. Fala de novo esse final para a galera que não vai entender. Fala de novo o que você falou agora. A parte final só. O Grafite entra no final, faz no final do primeiro tempo, faz um gol, faz um no segundo tempo, o Rogério faz um gol e pega mais 2 pênaltis. Então, Rogério Ceni, que é goleiro, você entender, você jovem que está meio perdido. Rogério Ceni é técnico, não. Rogério Ceni, goleiro, tá? Goleiro, faz o dele, pega 2 pênaltis. Você entendeu o tamanho disso? É isso. Só isso. Aí, Azan, parecia que tinham desligado os refletores do Morumbi, porque de repente escureceu. Aí eu vi que era eu. Eu falei, mano, tô passando mal aqui, acho que eu vou apagar, velho. Aí eu parei assim no chão, meus amigos comemorando, e eu lá assim, acho que eu apago ali. Teste para cardíaco. Foi esse jogo que o Rogério pegou o pênalti do goleiro dos caras? Eu acho que foi. Que o goleiro ficou brincando o tempo todo, falou que ia fazer, e o Rogério foi lá e pegou um do jogador de linha e do goleiro dos caras e fez o dele. Caraca, exatamente.
Sensacional, cara. Não, essa é uma das atuações épicas aí do Rogério Ceni com a camisa do São Paulo. Esse jogo, essa batalha também do Rosário, se é que dá para chamar assim. O pessoal sempre fala desses jogos históricos e sempre lembro desse aí, a campanha de 2004, que São Paulo e o Santos, naquela ocasião, param o Once Caldas, que seria o campeão contra o Boca depois, né? O Once Caldas bate o Boca dos tempos áureos, não esse Boca que a gente viu agora nos últimos anos sofrendo para passar de pré-Libertadores, de pré-Sul-Americana, ficando pelo caminho por aí. Era o Boca que ali nos anos 2000 virou o grande papão de tudo, chegou em finais consecutivas do time do Carlos Bianchi, que até hoje é o técnico mais vencedor da história da Libertadores. O cara tem 5 finais, se eu não estou enganado de cabeça, mas 4 títulos. Ele é tetracampeão da Libertadores, uma com Vélez contra o próprio São Paulo e outras 3 com o Boca Juniors nos anos 2000. Então, é essa Libertadores de 2004 que acabou pavimentando o título de 2005 depois no ano seguinte. Só um detalhezinho que a Vanessa falou do resultado do São Paulo feminino. São Paulo estará na Libertadores feminina, a gente vai transmitir também na Pluto TV. Então, para a galera ficar ligada aí, no próximo mês de outubro, agora começa dia 2, vai até 18. São Paulo está no grupo com São Lourenço, Colo-Colo e Olímpia. Quem sabe o tricolor aí na Liberta feminina também, brigando nas cabeças. Isso aí. Né? A Van, que cuida do boletim feminino aqui, né? Vai acompanhar, aliás, com outros amigos aí. Conta um pouco, Van. Fala aí também, já aproveita e faz sua pergunta para o Azan também. Eu tenho uma pergunta para Azan depois, mas a gente vai ter uns conteúdos bem legais sobre futebol feminino, estamos com umas parcerias bem bacanas. E a gente está trazendo, desde a semana passada, conteúdo sobre os adversários do São Paulo, porque, assim, é muito difícil achar na internet conteúdo sobre os adversários do São Paulo. Então, aqui na Arquibancada depois o que você achar, tá? Pode me mandar o que você achar depois para eu estudar. Pode deixar. É muito difícil. A gente fez o São Lourenço semana passada e a gente vai fazer agora do Colo-Colo essa semana e depois do Olímpia. Então, aproveitem, fiquem ligados aqui, muito conteúdo bacana. E, Azan, o que eu queria perguntar para você é o seguinte, a gente tá falando do Rogério Ceni marcando gol, sendo decisivo, né, nos pênaltis, no caso, mas ele já foi muito decisivo também no tempo regulamentar, a gente sabe muito bem disso. E, assim, o que a gente fala do São Paulo, que a gente precisa de gols amanhã, e o ataque está deixando a desejar, tanto nesses jogos, no jogo contra a LDU, no jogo contra o Santos, o ataque do São Paulo tem deixado a desejar mesmo. E assim, o que a gente comenta também é que outros jogadores também podem ajudar, né? Tanto zagueiros, alas e meio-campo podem fazer gols. Você vê isso como opção também, tipo, o coletivo do São Paulo, talvez a gente conseguir um gol de outro jogador, porque a gente fica muito focado realmente, beleza, quem vão ser os atacantes para marcar os gols? Mas esse gol pode sair, sei lá, de um zagueiro, um de cabeça do Arboleda. O que você acha sobre isso também? Também acho, ainda mais porque isso é uma coisa que os próprios treinadores das comissões se ligam muito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, estatura dos jogadores. Isso é algo que é muito analisado antes de fazer qualquer escalação e planejamento de partida. Muito. O Rogério Ceni era um dos que muito pegava no pé disso quando treinador. Tanto para a bola aérea parada defensiva quanto ofensiva. Você pode achar que é loucura, mas às vezes o cara é um craque, mas tem 2 craques. O Messi tem não sei quanto. É verdade, mas é o Messi. Se você tiver 2, 3 caras de abaixo de 1,70, isso muda completamente o planejamento do jogo para você na bola aérea, e isso faz diferença. Então, tem todo o sentido isso que está falando. O Arboleda aqui, lamentavelmente, para o São Paulo no jogo de ida, né? Acabou sendo protagonista negativo do lance do segundo gol, principalmente, mas ele sempre foi esse cara da bola aérea ofensiva, um zagueiro. Ele até há pouco tempo a gente cansou de ver o Arboleda brincando em pós-jogo, gravando vídeo. Tô acostumado, zagueiro artilheiro e tal, tirando onda, dando aquela zoada. Ele tem essa característica. Então, acho que sim. Ainda mais, Vanessa, quando a gente está falando de um São Paulo que está esfacelado pelos desfalques. Aí é o contexto que todo mundo tem que dar um pouquinho mais. Porque se eu não tenho o Léo, não tenho o Ricardo, não tenho a Vanessa, já tenho 3, 4, 5, 6 desfalques. Agora o Marcos Antônio, dúvida, que eu vi vocês falando, estava vendo informação do Plihal. Então, mais uma dúvida. Então, assim, quando você já não tem um time completo, todo mundo tem que dar um pouquinho a mais. Então, acho que sim, essa responsabilidade tem que ser dividida, não só ficar no Luciano, não só ficar no Ferreirinha, ou seja lá quais forem as opções, porque numa dessa, num chute de média a longa distância, você acha um gol, numa dessa, num cruzamento com uma bola aérea parada, no escanteio, você acha um gol, e um gol muda completamente o rumo de uma partida, para lá ou para cá. Sai um gol, você pode mudar completamente. Às vezes está 0-0 até os 30 do segundo tempo, já tem gente falando já era. Um gol aos 30, 35, pode mudar completamente a partida se tiver 0-0, 1-1. Então, é o tipo do jogo que todo mundo pode ser decisivo para um lado e para o outro, e eu acho que sim, essa responsabilidade tem que ser dividida para geral.
E só um ponto que eu acho interessante também, que a escola do Crespo, ela é muito alinhada ao Bielsa, né? Ele é um cara que já deu algumas declarações falando sobre isso, tudo mais, joga com aquela linha de 3, e com certeza ele vai usar muito a bola parada nesse jogo. Um jogo que o São Paulo precisa abrir vantagem, fazer gols, tem uma zaga com uma estatura alta, né? Você tem o Arboleda, você tem o Ferrarese, você tem o Sabino, isso é muito importante, e principalmente jogando com alas, né? Os alas eles têm que subir mais, e até um ponto que a gente também depois pode falar, né? Quais alas jogarão, né? Porque a gente tem Enzo e Cedric, que são alas mais retraídos, que jogam mais defensivamente, e o Wendel e o Mailton, que são jogadores que apoiam um pouco mais. Então vai ser um jogo que o Crespo vai usar muito a bola parada, na minha opinião, também. Deixa, não muda aqui. Mas é isso aí, a gente tem que assim, criar o inferno para os caras, né? Mas, claro, quando eu falei isso é sem violência, né? Lógico, tem que explicar, né? Mas o ambiente seja o mais hostil possível, né, para eles. E, enfim, que a gente possa sair de lá com uma comemoração até para a gente poder continuar trabalhando também, né, nas próximas fases aí, semifinal. Pensou um São Paulo e Palmeiras, um São Paulo e River, a grandeza de um jogo desse. Cara, impressionante. Pô, gigantesco. O jogo, eu estava vendo a Vanessa falar, Ricardo, sobre também vitórias nas quais o São Paulo fez pelo menos 2 gols, né? Eu estava dando uma levantada nesses números aqui para estudar também para a transmissão de amanhã. Como mandante, São Paulo teve 6 vitórias por 2 gols de diferença ou mais. 2 vezes contra o Corinthians, o Mano Paulista e o Mano Brasileiro. Mirassol, Fluminense, Vitória e Atlético. No ano, aí não só em casa, isso só em casa que eu estou falando, tá? Como mandante. No ano são 22 vitórias e em 9 vezes São Paulo fez 2 gols ou mais, ou seja, estamos falando de quase metade, né? Metade seriam 11. Então, em 9 das 22 vitórias do ano, São Paulo conseguiu 2 gols ou mais de diferença. A LDU como visitante, e aí tem o fator altitude, que pesa para lá e para cá, mandante pesa favorável e visitante pesa negativamente para eles. Eles têm mais derrotas do que vitórias como visitante na temporada. São 7 vitórias, 8 derrotas e 5 empates. Mas dessas derrotas como visitante, só em 2 eles tiveram uma derrota por 2 gols ou mais. Para o Flamengo, outro time brasileiro, perderam de 2-0, e para a Universidade Católica do Equador, perderam por 3-1. Se o histórico do gol estiver correto, a última derrota da LDU geral, por mais de 3 gols ou mais, que seria o placar que classificaria no tempo normal para o São Paulo, foi há quase um ano. Dia 14 de setembro do ano passado, tomaram de 4-0 do Imabura, confesso que nem conheço o time, mas foi há praticamente um ano. A gente está no dia 24, essa derrota por 4 gols, ou seja, mais de 3, que classificaria no tempo normal para o caso do São Paulo, foi há praticamente um ano, dia 14 de setembro do ano passado. Então, são alguns números para a gente ter a noção aí do tamanho do objetivo, da dificuldade ou não que o São Paulo vai ter pela frente. Tem o exemplo de um outro brasileiro que conseguiu, o Flamengo. O Flamengo pegou a LDU e conseguiu uma vitória que levaria para pênaltis, pelo menos por 2-0. O São Paulo não é o Flamengo, evidentemente, mas é só um panorama que a gente tem aqui de perto. Eu fiz os jogos da LDU contra o Botafogo, nas oitavas da Libertadores. Narrei os 2 jogos, lá e cá. Aqui no Rio, o Botafogo não jogou bem. Assim, mesmo tendo vencido por só 1-0, que já foi um placar visto como magro, não conseguiu dominar completamente o jogo, não teve a agressividade e me pareceu a falta de senso de urgência, de entender o tamanho da importância de abrir uma vantagem maior. Claro que queria, mas em nenhum momento deu a pinta de que ia conseguir. E no segundo tempo a LDU começou a se engraçar. Vijamil, bom jogador, o Alzugaray, canhotinho argentino, bom jogador, incomoda. São alguns caras para ficar de olho. E na volta, em nenhum momento o Botafogo lá na altitude deu pinta de que ia classificar. O São Paulo, olha o que eu vou falar, o São Paulo na altitude jogou melhor do que o Botafogo na altitude. Os placares são os mesmos. 2-0 para a LDU contra o Botafogo, 2-0 para a LDU contra o São Paulo. Mas se você vê os 2 jogos, não se compara a atuação. O Botafogo jogou muito pior do que o São Paulo na altitude na Casa Blanca, no Rodrigo Paz Delgado. Nem de perto o Botafogo criou as oportunidades que o São Paulo teve, só para falar das do Luciano. Fora as polêmicas de arbitragem, que teve uma também do Botafogo, teve um lance polêmico, porque o escanteio que gera o pênalti contra o Botafogo é um escanteio que não foi escanteio. Foi um tiro de meta, o árbitro não viu, dá o escanteio, sai o escanteio, bola chutada, pega no braço, o juiz dá pênalti. Foi pênalti. Acho que é o Marçal. Não tenho certeza de cabeça, mas acho que é o Marçal que toca no braço. Foi. Mas o escanteio é inexistente.
Mas não foi por isso que o Botafogo foi eliminado. O Botafogo foi merecidamente eliminado. Ele mereceu passar. O São Paulo é diferente. Então, acho que isso dá uma esperança a mais para o torcedor. Você jogou bem, você teve rendimento, o resultado não refletiu o que foi a partida. Mas em casa, contra o LDU que não tem altitude, se você repetir aquele desempenho, mas agora converter as oportunidades, acho que tem todo motivo para acreditar por isso. Sim, placar muito mentiroso, né? A gente sabe que o futebol não tem justiça, é o que vale é bola na rede. Mas foi bem mentiroso, cara. A gente não saiu com aquela sensação de, puta, por isso que eu tô falando, a gente não tá com aquela sensação de já era jogar a toalha, porque o São Paulo não jogou mal, né?